Olá, bem-vindos ao vídeo doc do livro Por que Tardo Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Nas esquinas do mundo, em silêncio e reverência, as igrejas permanecem, testemunhas da busca humana por algo mais, algo que transcende o ordinário, algo espiritual. Em meio a essa busca, um pregador do século XX emergiu, desafiando seu tempo e incitando a reflexão espiritual. Seu nome era Leonard Ravenhill. Em suas palavras, encontramos uma exploração profunda das razões pelas quais o avivamento espiritual parece ser tão evasivo, tão demorado. Por que Tardo Pleno Avivamento é mais do que um livro. É um chamado à reflexão e à ação, uma busca incansável pela renovação espiritual. Neste vídeo doc, exploraremos as palavras e o legado de Leonard Ravenhill, um homem que desafiou a igreja a ir além do comum, a buscar o extraordinário e o pleno avivamento. Junte-se a nós nesta jornada pelo coração do avivamento espiritual e na busca pelo significado profundo das palavras de Ravenhill. Tópico 1. O princípio eterno. No início de nossa jornada espiritual, nos deparamos com um princípio eterno. É o chamado para o avivamento, um fogo que arde no coração do crente, uma centelha divina que transcende a vida cotidiana. Leonard Ravenhill, em seu livro Por que Tardo Pleno Avivamento, nos convida a explorar esse princípio, aprofundando nossa compreensão sobre a busca incansável por Deus. Nas páginas deste livro, Ravenhill nos lembra de que o anseio por avivamento é intrínseco à nossa fé, um chamado que ressoa desde os tempos bíblicos. Homens e mulheres que ousaram buscar esse avivamento, como John Wesley e Charles Finney, mostram que o princípio eterno não é uma invenção moderna, mas uma herança espiritual que ecoa através dos séculos. Ravenhill nos leva a uma jornada espiritual, explorando o significado desse princípio eterno, um chamado para um avivamento que transcende as eras. Preparem-se para mergulhar nas palavras de Ravenhill e na essência do avivamento espiritual. A busca começa com um princípio eterno que queima em nossos corações. Tópico 2. O vaso de barro. Leonard Ravenhill nos conduz a um símbolo poderoso e profundo, o vaso de barro. O vaso de barro, frágil e imperfeito, ele reflete a condição humana. E é dentro dessa fragilidade que encontramos o segredo do avivamento. Ravenhill nos lembra de que Deus escolheu o vaso de barro para conter seu tesouro, o poder divino. É no nosso quebrantamento e na nossa fraqueza que a glória de Deus brilha mais intensamente. Às vezes, é nas horas mais sombrias de nossas vidas que Deus molda o vaso de barro, preparando-nos para seu uso, para um avivamento que só pode ser alcançado por meio da humildade e do quebrantamento. Ravenhill nos desafia a reconhecer nossa fraqueza como parte fundamental do caminho para o avivamento. O vaso de barro, mesmo em sua fragilidade, pode conter o poder divino. Tópico 3. A tristeza segundo Deus. Leonard Ravenhill nos guia pelo terreno da tristeza, mas não é uma tristeza qualquer. É a tristeza segundo Deus. Ele nos lembra que, frequentemente, nossa jornada em direção ao avivamento começa com a tristeza profunda pelo pecado, não apenas em nossas vidas pessoais, mas também na vida da igreja e da sociedade. É a tristeza que nos leva ao arrependimento genuíno, um lugar de quebrantamento onde reconhecemos nossa necessidade de Deus. O desafio é abraçar essa tristeza segundo Deus como ponto de partida para o avivamento espiritual. A tristeza não é o fim, mas o começo de uma jornada transformadora. Tópico 4. O fogo ardente. Ravenhill nos conduz a um símbolo tão antigo quanto o próprio tempo, o fogo. O fogo ardente, símbolo do poder divino,
é um tema recorrente nas Escrituras e na busca pelo avivamento espiritual. Ravenhill nos lembra que o avivamento é caracterizado por um fogo divino que queima nos corações dos crentes, uma chama que não pode ser apagada. Ele nos desafia a entender o simbolismo do fogo ardente e a importância de manter esse fogo aceso, tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja. Tópico 5. O pecado da inércia espiritual. Leonard nos confronta com um desafio implacável: o pecado da inércia espiritual. É o pecado da complacência, da apatia espiritual que ameaça sufocar a chama do avivamento. Ravenhill nos lembra que muitas vezes, o avivamento é a resposta a uma igreja que se tornou adormecida, que perdeu o seu fervor e paixão. Ele nos desafia a reconhecer o pecado da inércia espiritual e a buscar um reavivamento que renove nosso zelo e paixão por Deus. Tópico 6. A espera infame. Leonard Ravenhill nos guia por uma reflexão profunda sobre o tempo e a espera, uma espera muitas vezes infame quando se trata de avivamento. O avivamento, como Ravenhill observa, é frequentemente adiado. Às vezes, parece que Deus está fazendo-nos esperar por muito tempo. A espera infame pelo avivamento é uma jornada que pode ser desafiadora. Mas é nesse período de espera que nossa fé é refinada. O atraso do avivamento não é um sinal de indiferença divina, mas uma oportunidade para que a nossa fé cresça. Tópico 7. A urgência do avivamento. Leonard Ravenhill nos coloca diante de um imperativo profundo: a urgência do avivamento. Ravenhill nos lembra que vivemos em um mundo em crise, onde almas estão em perigo, onde o pecado e o sofrimento abundam. A urgência do avivamento, como ele aponta, não é apenas uma questão teológica, é uma resposta ao mundo quebrado que nos cerca. Ele nos desafia a entender que a urgência do avivamento está intrinsecamente ligada à urgência de salvar almas, à necessidade de curar feridas e trazer esperança. Tópico 8. O avivamento que tarda. Leonard Ravenhill nos conduz ao cerne da questão: o avivamento que tarda. O autor reconhece a frustração que muitos experimentam quando o avivamento parece demorar, quando as orações parecem não ser respondidas. Mas ele nos recorda que, embora o avivamento possa tardar, o compromisso com a busca incansável por Deus deve permanecer. Ele nos desafia a perseverar na busca do avivamento, independentemente das aparentes demoras. Conclusão: despertando para a busca. E assim, chegamos à conclusão deste livro profundo e transformador de Leonard Ravenhill. Ravenhill, em suas palavras finais, nos lembra de que a busca do avivamento é uma jornada contínua, uma busca que transcende as páginas de um livro. Ele nos desafia a despertar para a busca, a compreender que o avivamento é mais do que uma teoria, é um chamado à ação, um chamado à busca constante de Deus. Na conclusão, ele nos lembra que a responsabilidade do avivamento recai sobre nossos ombros, que somos chamados a ser agentes de transformação espiritual em nosso tempo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e siga nossa página. Que Deus te abençoe e até a próxima.